Abre sua Bíblia aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O tema da mensagem é desenvolvendo o homem interior. Porque, querido, quero falar isso contigo, que andar com Deus é estar pronto para crescer. Amém ou não amém? Eu quero andar com Deus, mas quero ficar sendo a mesma pessoa. Está errado, querido. Está errado. Eu provei isso aqui domingo. Moisés, quando se aproximou de Deus lá na sarça que estava ardendo, Moisés ficou com medo de se aproximar. E quando Deus deu uma missão a ele, ele fugiu da missão. E Deus teve que ir lá e conversar mais sério com ele. Só que o mesmo Moisés, que lá na frente ele quebrou a tábua da lei, matou o povo, mas lá na frente ele cresceu e falou para Deus: Senhor, se tu não for com a gente, eu também não vou. Então risca meu nome do livro da vida. E ele confrontou, ele posicionou mostrando para Deus que ele tinha crescido. Porque essa é a jornada. Porque, querido, ovelha, como Deus tem visto você? Como é que Deus tem te visto? Pastor, Deus me vê? Claro, irmão. Lá no livro de Jó, capítulo 1, está escrito lá que Deus fala para Satanás: viu meu servo Jó? Homem íntegro, se afasta do mal. Todas as qualidades de Jó Deus conhecia, porque era esse posicionamento. Então, mas como é que Deus trata individualmente cada filho? Não tenta entender isso, que eu não vou ser para te explicar. Mas Deus está tudo sob controle de Deus. Cada uma pessoa individualmente, Ele sabe. Então, mas e o mundo lá? O mundo perdeu, ele vem para debaixo da cobertura de Deus quando entra por Cristo. A partir dali, Deus espera alguma coisa da nossa vida. Amém ou não amém? Então eu preciso estar fazendo essa avaliação se eu estou crescendo. Lá no livro de Apocalipse está escrito lá, se arrepende e volta, porque eles tinham saído do primeiro amor, eles tinham saído do caminho do crescimento. Porque quando está crescendo, querido, o marido não é mais o mesmo, a esposa não é mais a mesma, porque a igreja é lugar de nos fazer crescer. Amém ou não amém? Mas eu estou na igreja tem um tempão, mas eu ainda sou a mesma pessoa. Tem alguma coisa que está errada. Alguma coisa está errada. Porque tem uma barreira, um muro dentro do teu coração, que não deixa que a palavra venha penetrar e trazer lucidez. Porque senão Cristo salvava a nossa vida e levava. Prepara e leva, prepara e leva. Não. Ele nos salvou e agora Ele está desenvolvendo a nossa vida. Para quê? Para que outras pessoas sejam salvas. Não é para mim. Vou abaixar. Tem uma pessoa da igreja aqui que agora me ligou de lá de Búzios. Era aniversário do filho dele. Ele está em Búzios. Aí pregou o evangelho para alguém lá. Me ligou agora: meu pastor, liguei para o senhor fazer uma oração aqui por alguém. Falei: poxa, legal. Ele está lá em Búzios. Não, já estou marcando aqui para o senhor fazer uma visita a essa pessoa. Está lá em Búzios pregando o evangelho. Você está entendendo ou não? Porque essa é a essência que nós carregamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23.
Amém? Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então tem algo na nossa jornada que precisa ser feito, querido. Isso acontece como? Sobre desenvolvimento. Eu peguei numa outra versão, que é na versão da Bíblia King James, que diz que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Sejam mantidos irrepreensíveis. Que é o homem que é o homem? O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Esse é o tratamento que Deus precisa trabalhar. O homem não é uma alma. Tem gente que é confusa a beça sobre isso. Te aconselho, tem um livro ali na livraria da igreja, muito bom. O Homem em Três Dimensões. Ele é baratinho, aquele livro. Compre um livro daquele para você ter um entendimento mais claro de quem você é. Um ser espiritual, que tem uma alma e habita num corpo. Ele explica lá todos os pontos lá. Então, Deus tem essa responsabilidade de cuidar da nossa vida. Deus tem essa responsabilidade. O que o apóstolo Paulo diz: e o vosso Deus vos santifique em tudo. O vosso Deus. Quem? Deus. Fala Deus. Deus tem essa responsabilidade de santificar a sua vida. E você tem essa responsabilidade de permitir que Deus faça isso. Está me ouvindo ou não? Fala, eu tenho. Fala comigo, eu tenho a responsabilidade de permitir que Deus santifique a minha vida. Porque não adianta, sabe, querido? Deus está querendo fazer e eu não permito. Deus quer fazer e eu não permito. Eu peguei até o mesmo texto que eu não tinha lido ainda, mas mais à frente um pouquinho, no verso 27, olha o que o apóstolo Paulo fala: peço com insistência. Olha o que ele diz: peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida a todos os irmãos. Que carta é essa? Falando sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E que a igreja precisava estar preparada para isso. Porque, querido, Deus vai levar aqueles que ouviram falar. Deus vai levar aqueles que sabem quem Ele é. Não, Deus vai levar aqueles que se posicionaram como Ele pediu, na segunda vinda. Pastor, quer dizer que vai ter gente que vai estar na igreja e vai ficar? Sim. Infelizmente, na primeira vinda, sim. E vai ser muito mais difícil subir na segunda vinda. Porque as coisas vão piorarem muito. Porque hoje eu tenho liberdade de desenvolver o homem interior. E no futuro, as pessoas vão me privar dessa liberdade de desenvolver o homem interior. Agora está liberado, fala para a pessoa, está liberado o desenvolvimento com Deus. Qualquer um pode crescer quando quer, da forma que quer. Pastor, mas é isso e aquilo. Não, querido. A gente precisa fazer uma avaliação que é a nossa decisão o crescimento. Nós decidimos. Somos nós. Porque isso está na nossa mão, ainda está na nossa mão. Tem uma hora que não vai estar mais. Tem uma hora que passou, porque a salvação, eu estou falando sobre isso, que nós podemos ainda ser cheios do Espírito Santo. Deus deu essa liberdade das pessoas se encherem do Espírito Santo. Mas vai chegar uma hora que a condenação já não tem mais jeito, que agora passou para a mão de Deus. Por enquanto está na minha mão. A salvação está na minha mão. Fala comigo, a salvação está na minha mão. Daqui a pouco vai estar na mão de Deus. Não é mais na minha mão. Porque hoje eu tenho total liberdade para crescer espiritualmente. Porque Deus me deu essa liberdade. Posso ouvir um amém? Porque o apóstolo Paulo fala assim, que essa carta seja lida entre os irmãos. Então, quando tu olha a Bíblia,
tu vê a preocupação dos irmãos da Bíblia com a salvação das pessoas. Tamanha a seriedade disso. Porque salvação, eu falei domingo, que não é para quem é bonzinho, é para quem crê. Porque o inimigo tem plantado um monte de mentalidade. O papel da igreja é confrontar as mentalidades do inimigo, os enganos. Porque está cheio de gente na igreja contaminada. Ah, eu sou da igreja, estou salvo. Onde está escrito isso, querido? Salvação exige um comportamento de salvo. Oi? Alguém está me ouvindo ou não? Está assim de gente na igreja que não tem comportamento de salvo. Eu poderia falar aqui várias horas sobre algumas coisas que aparecem no dia a dia das pessoas que não têm demonstração de salvação. Porque a gente está estudando isso, o valor que a Bíblia dá ao novo nascimento. Porque passar tempo na igreja sem nascer de novo é passar tempo sem ser alcançado. Porque às vezes eu fico vendo pessoas que não têm paciência com outra pessoa que é do dia a dia. Querido, se tu conhece alguém que está perto de você, que é da igreja, mas não cresceu, isso é sinal que essa pessoa não nasceu de novo. Ah, mas eu estou numa velocidade tremenda. Segura, peão, a pessoa não nasceu de novo. Ah, mas eu não tenho paciência de Jó. Tem que ter. A pessoa não nasceu de novo. Eu conheço uma pessoa que ela está ali adorando, e quando olha que o companheiro não está, ela belisca. Toma-lhe beliscão. O cara está, ó, ia lá a borboleta voando. E ela... não nasceu de novo. 1 Coríntios capítulo 3 diz que as coisas espirituais são discernidas de maneira espiritual. Ah, mas o fulano é da igreja há muito tempo. E o Kiko? Agora, você quer confrontar uma pessoa? Você que nasceu de novo, fala amém. Quer confrontar uma pessoa? Tem um comportamento diferente do dela. Sabe qual é o maior confronto por uma atitude errada? Uma atitude certa. Sabe qual é a questão? Que a carne vem ali, autona, alcatra, pronto para o churrasco. A picanha. Aí a picanha de lá encontra com contrafilé daqui. Aí, meu irmão, a panela vai voar, as ofensas vão aparecer. Às vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Alguém está me ouvindo aqui? Oi? A igreja está me ouvindo? Ah, pastor, quando viu, já era. Agir como nova criatura vale mais do que o apóstolo, em Provérbios, capítulo de número... Isso que, ovelha, posso dar um conselho? Lê o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz que mais vale quem controla o seu interior do que o que ganha uma cidade. Porque se tem algo novo aqui dentro, vai ter algo novo no teu companheiro, amém ou não amém? Logo, logo, as coisas na tua casa vão ser transformadas. Fala um amém forte aí. Um amém de nova criatura. Amém. Essa hora a carne briga pra caramba, né? Pastor, o senhor não sabe o que eu passo. Eu sei, querido. Mas tem que ter paciência. E uma das características de uma pessoa que nasceu de novo é paciência.
Dá um sorriso para quem está perto de você. Tudo bem? Boa noite. Dá um joinha para quem está perto de você aí, dá. Pastor, eu é que sei. Nós carregamos muita coisa dentro do nosso interior, sabia, querido? Vou falar uma coisa aqui que é muito séria, é pelo Espírito mesmo. Tem muita gente que casou, mas continua achando que está morando dentro da casa que vivia. Carrega o mesmo sentimento, quer viver a mesma vida. E às vezes isso traz a opressão para o dia a dia. Ah, mas na minha casa, eu já cansei de ver gente falando isso. Lá na minha casa era assado, cozido ou frito. Na sua casa. Ah, minha mãe fazia assim, assim. A sua mãe. O seu pai. Dia 5, então a gente bate um papo, encontro de casais. Dia 5. Estou vendo um lugar aí para a gente não fazer na igreja aqui. Fazer um espaço aí separadinho. A gente bater um papo e depois vai ter a nossa rede de casais para você convidar outros casais. Aí isso vai ser na igreja, tá bom? A gente começar a se reunir novamente como casa. Tem muito casal na igreja, outros casais novos. Aí eu vi um glória a Deus fortão, meu irmão. Os casais aí, fica ligado aí, tá? Então, a Bíblia relata a importância do nascer de novo, porque o crescimento vem por causa do novo nascimento. Porque se não houver novo nascimento, também não haverá crescimento. 300 anos na igreja, a mesma coisa. Pastor, quer dizer que a oração que eu tenho que fazer é para que aquela pessoa que eu estou orando por ela venha a nascer de novo? É. Porque se nascer de novo, vai ser transformado. Porque um dia eu cheguei em casa, eu saí de casa pecador profissional, de carteirinha. Tive um encontro com Cristo, nasci de novo. A minha amada estava tão oprimida pela vida que eu tinha, que quando eu falei para ela, aceitei Jesus como Senhor, eu vi quando ela falou assim, quero ver até quando. Ah, só que até quando está até hoje, querido. Sabe por quê? Porque aquele dia eu deixei de ser uma pessoa da igreja para ser uma pessoa do céu, amém ou não amém? Porque a igreja tem esse papel de transformar a nossa vida em uma pessoa do céu. Porque tem gente que parece que carrega o inferno com ela. É só chegar que o negócio começa a dar ruim, quanto é jeito. É briga daqui, dali. Tem gente que briga por causa de tudo, briga com todo mundo, e não consegue ver que está sendo oprimida pelo mundo espiritual, que só deveria, peraí, deixa eu pular para a nova criatura aqui. A nova criatura faz isso? Não. Vocês estão me olhando assim, né? Quer ir embora? Vou acabar a reunião. Porque a Bíblia dá um valor muito alto ao novo nascimento. Modern, um dos evangelistas do século passado, diz que ele teve um sonho, ele conta num dos livros dele, eu vi, e ele teve um sonho, que ele foi lá no inferno, e lá no inferno, ele perguntou, tem gente da igreja batista aí dentro? Aí o capitão que estava na porta lá falou, tem. E da Nova Vida? Tem. Da PVU? Tem. Aí ele dormiu, acordou assustado, falou, meu Deus, como é que é isso? Pô, fui lá no inferno, lá está cheio de gente da igreja no inferno. Aí ele voltou a dormir. Aí teve outro sonho, nessa hora ele está na porta do céu. Aí o anjo que estava lá, bonitão, né? E aí, tem batista aí dentro? Não. Da Nova Vida? Não. E da PVU? Não. Ué, acabei de vir do inferno, agora está batista da Universal, morando lá. E aqui, que é o lugar dos crentes, não tem ninguém. Ué, quem mora aí dentro? O anjo respondeu para ele, aqueles que nasceram de novo. Que não tem nada a ver com placa.
Não tem a ver com denominação, tem a ver com comportamento, tem a ver com posicionamento, tem a ver com posicionamento. De gente que se entregou a Deus e agora a manifestação de Deus está no coração dessa pessoa. Porque Deus está tendo liberdade para santificar a vida dela. E a cada dia as pessoas verão mais de Deus na vida delas. Porque é essa expressão. Tu olha uma pessoa, ela é o capiroto puro na terra. Você já olha, olha lá, a pomba gira. Vê se é assim ou não é? A roupa. Tudo. A pomba gira. É a expressão. A mesma coisa Deus está querendo que apareça. A pessoa olha assim, ó, tá vendo? Só que o modelo aí fora é Bíblia desse tamanho, é coque, é cabelão, é roupão. Esse é o modelo, não é o coração. Porque às vezes tem roupão, mas quando abre a boca, tá igual uma jovem que veio aqui, que os meninos trouxeram da escola, que ela estava querendo tomar veneno. Mas antes de tomar veneno, ia envenenar a mãe. Falou para os meninos, cheio de vontade de matar minha mãe. Aí a mãe dela é da onde? A mãe vem com a menina aqui na igreja. A mãe do roupão. Eu me aproximei da menina, o bicho pegou a menina. A menina cheia de ódio da mãe. Porque tem uma indumentária. Tem roupa, tem cabelo, tem Bíblia, mas não tem caráter. Oi? Alguém está me ouvindo aqui ou não? Sei que é ruim essa mensagem, né, querido? Acho que eu vou parar essa série, não é possível. Pastor, não gosto muito disso não. Mas é isso que dá vitória, irmão. Porque é onde Deus precisa ver pessoas que verdadeiramente estão com o coração aberto para serem tratados, para receber tudo aquilo que Ele tem. Ou você acha que Deus vai entregar aquilo que Ele tem na mão de qualquer um? Aí, toma aí, o céu é bagunça? Não. Porque onde o mundo, ele escandaliza, porque você conhece a salada mista que está aí fora. De uma expressão, tá vendo? É do céu, aí, é da igreja, olha lá, é isso. As pessoas estão confusas, verdadeiramente, a respeito de reino de Deus. Mas não é da igreja? Não tem uma Bíblia? É esse conflito. Porque então, a gente está falando aí que o propósito de Deus para o homem é nascer de novo e ser cheio do Espírito Santo. Nascer de novo, falar, nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo. Leia Atos capítulo 2. Atos 2. Versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Verso 2. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Encheu a casa onde estavam sentados. Pula para o verso 37. 37. As palavras partiram o coração dos que ouviram. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmão, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um
deve ser batizada em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês e para os seus filhos, para todos que estão longe, isto é, para todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência os seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que podiam, vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. E sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Por quê? Porque havia simpatia na igreja. Havia o quê? Simpatia na igreja. E o Senhor acrescentava, porque a igreja era simpática. A igreja era? Hoje, o que tu mais olha é separação. Outro dia eu fui orar, eu fui num hospital orar, eu oro em hospital às vezes, agora está proibido, as pessoas só podem orar quem você tem lá. E eu fui orar. E um dia cheguei num leito de uma pessoa que estava enferma, falei: posso orar por você? Ele perguntou para mim: de qual denominação tu é? Eu falei: sou batista renovado. Ele falou: não quero tua oração não. Quero sua oração não. Falei: tá bom. Fui embora. O que é isso, querido? Falta de novo nascimento. Porque a Bíblia nos chamou para comunhão. Olha o que o texto diz. Pedro, pregando, mexeu no coração deles. E eles cresceram. Porque dentro desse texto tem pelo menos duas verdades. A primeira delas eu falei semana passada. Não se conforme de não ter a evidência do novo nascimento. Senão você vai se conformar e não ser cheio do Espírito Santo. Não se conforme, não aceite, não tenha isso como normal, que na tua vida não tenha evidência de novo nascimento. Senão tu vai se conformar de não ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E o que mais tem acontecido nas igrejas são pessoas se conformarem. Não, para mim é só aqui, para mim é só até aqui. Querido, para com isso. Deus chamou você para mergulhar. Amém ou não amém? Deus chamou você para crescer. Deus chamou você para pregar. Deus chamou você para orar. Deus chamou você para ensinar. Amém? Deus nos chamou para ser alguém do reino, querido. É isso. Ah, mas isso é para o diácono, para o pastor. Não, isso é para a igreja. Agora, eu não posso ser uma pessoa conformada. Eu estou na igreja há tantos anos e nem sei se eu sou uma pessoa que nasci de novo. Eu nem sei se eu sou salvo. Não pode ter isso. Então, se você se conformar de não ter a evidência do novo nascimento, você vai se conformar de não ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E Deus, essas duas coisas, Deus nos chamou para nascer de novo e ser cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, obediência é o primeiro passo da manifestação de Deus. Obediência, fala comigo, obediência é o primeiro passo da manifestação de Deus. Nós lemos o primeiro verso que diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala, todos reunidos. Porque foi o que o Espírito de Jesus tinha falado. Ficar em Jerusalém até que do alto venha poder. E recebereis poder para ser minha testemunha. Então eles valorizaram uma direção que receberam. Por que eles ficaram em Jerusalém?
Porque eles tinham algo para receber. Amém ou não amém? Fala comigo, eu tenho algo para receber. Por isso que você vem à congregação, por isso que você vem à igreja. Jesus falou para eles, ficai em Jerusalém até que do alto venha poder. O texto diz que eles estavam em Jerusalém. E de repente, desceu algo do céu. De repente. Mas eles estavam em Jerusalém. Segundo a história, eram 500. Quantos foram batizados? 120. E os outros 380? Porque só quem recebe é quem obedece. Não, deixa eu ir ali. Não perde a estrutura não, querido. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, ó, não perde a estrutura até receber. Amém ou não amém? Vai chegar a hora de ir, vai chegar a hora de ir ali, vai chegar... Então, porque tem tempo para tudo embaixo do céu. Tem hora de buscar e tem hora de se posicionar, querido. Você está me ouvindo ou não? Tem hora de vir para a igreja, tem hora de adorar, tem hora de orar, tem hora de jejuar e tem hora de você ir para o shopping. Agora eu não posso trocar os valores do reino de Deus. Porque a Bíblia diz que tinham 10 virgens, 5 tinha óleo, 5 não tinha. Sabe por quê que não tinha sobrando? Porque não estava valorizando tanto assim aquilo que ia acontecer. Porque eu vou te falar, quem valoriza o que está para acontecer no futuro, dá valor ao que está vivendo hoje. Só dá valor a receber algo de Deus quem valoriza o que vai acontecer com a humanidade que Deus falou. Quem não valoriza, vive a vida de qualquer maneira. Você está me ouvindo aqui nessa noite? Porque nós não podemos viver esse ciclo de vir para a igreja e não acontecer nada no nosso homem interior. Porque o que está para acontecer, vai acontecer, querido. Está escrito, aquele que vem, virá e não tardará. Nós é que nos preparamos. Posso fazer uma pergunta? Posso? Fala amém aí. Posso? No miudinho, posso fazer? Posso? Sim ou não? Pensa direitinho. Posso fazer ou não? Se ele voltasse hoje, e aí? Pastor, hoje eu dei uma panelada no cachorro. Casal aí dorme brigado, hein? Irmão, a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Os casais, levanta a mão assim. Casais. Casal briga. 2 pessoas diferentes vivendo na mesma casa. Sabe qual é o grande erro do crente? Não é brigar, é ficar brigado. Estou de mal. O marido dorme logo na sala, aí o Exu vai lá e deita do lado no lugar dele. Você está ouvindo ou não? Fala comigo, o problema não é brigar, é ficar brigado. Porque nós somos pessoas. Só que nós estamos amadurecendo, amém ou não amém? Crescendo. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o que aconteceu? Veio. Porque tinha 120 lá. Se tivesse um só, pastor, viria também. Porque se tiver alguém obedecendo, tem Deus fazendo, amém ou amém? É só, precisa de muita gente, não, só precisa de um. Se tiver um fazendo, tem Deus. Se tiver um obedecendo, tem Deus fazendo, amém ou amém? Porque tinha 120, mas não eram 500, não eram 1.000, não eram 5.000, não sei quantos eram. Eu sei que 120 foi alcançado, meu irmão. E a igreja explodiu e chegou até hoje. Sabe por quê? Porque receberam um conselho de Deus e foram fazer o que Deus tinha falado. Todos reunidos no mesmo lugar. Então, se tiver obediência, tem resposta de Deus. De repente, fala comigo, de repente. É só ter obediência.
Lá ia Jesus no meio da multidão. Jesus no meio da multidão. Pensa nisso. Uma multidão cercando Jesus. A mulher foi lá pelo meio, tocou em Jesus e saiu curado. Jesus disse: opa, alguém me tocou. Alguém me tocou, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram: Senhor, o senhor está doidão? A multidão te aperta e o senhor está perguntando que alguém te tocou? E não, alguém me tocou com fé. Porque relacionamento com Deus, vou mandar uma bonita agora, não é tentativa, é crença. Amém ou não amém? É isso aí. Alguém me tocou, recebeu algo. Eles estavam em Jerusalém porque eles acreditavam que Deus ia derramar. Sabe o que a gente está na igreja? Amém ou não amém? Fala comigo. Eu estou aqui, estou caminhando firme, porque eu acredito que algo de bom da parte de Deus vai acontecer na minha vida. Eu não sei quando, eu não sei que hora, mas eu estou firme, eu estou esperando alguma. De repente o céu vai se abrir e vai descer na minha casa. Um disco voador. Algo do céu vai descer na minha casa. Porque, querido, a proposta de Deus é essa. A proposta de Deus é transformação. Porque nós recebemos as coisas de Deus por causa do propósito. Recebemos as coisas de Deus por causa do propósito. E você entende uma coisa ali que é um princípio do receber de Deus? É comunhão, é congregação. O texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia uma quantidade de 120 pessoas. Que Deus gosta disso. Porque quem espalha é o inimigo. Deus gosta de ajuntamento. Fala, Deus gosta de ajuntamento. O inimigo é que espalha, Deus não. Eles estavam reunidos para receber. Então, a minha vida é um propósito. Você está aqui para receber. Fala, eu estou aqui para receber. Você tem algo para receber de Deus aqui? Amém ou não amém? Vai ser derramado na tua vida ou não vai? Amém? Pastor, que hora é hoje? Não sei, meu irmão, mas eu digo para você, eu sou profeta disso, e digo para você que uma hora dessa tu vai sair por aquelas portas ali e vai sair com um testemunho de vitória para contar. Você está vivendo por um propósito. Tem um propósito de Deus. Você vem aqui por causa do propósito. Você vem à reunião por causa do propósito. Você se reúne, você está esperando algo de Deus. Porque eles estavam ali o quê? Reunidos para receber. Já pensou nisso? Ah, vou me reunir aqui. Se reúne para quê? Não, pastor, não, a gente vem para cá porque a cadeira é... Fala comigo, eu vim até aqui para receber. Posso ouvir um amém? Então eu preciso ter esse comportamento. Por isso que eu falei aqui sobre o temor. A gente veio para cá por um propósito. E não vamos deixar que nada venha distrair a nossa vida. Porque muitas vezes a gente está aqui dentro, 1000 coisas passam na nossa cabeça. Já é o capiroto. Um dia eu estou lá no encontro, aí uma pessoa começou a chorar. Ai, pastor. Que houve, moço? Que houve, minha irmã? Eu tenho que voltar lá em casa. Isso já umas 3 horas que a gente estava lá no encontro. Ah, mas por quê? Porque eu acho que eu deixei o feijão no fogo. Falei, se deixou, meu irmão, o bombeiro já apagou o incêndio da tua casa. É essa hora? Porque o inimigo começa a usar a artimanha dele de trocar. Você pensa que o inimigo quer que você entenda alguma coisa que está sendo pregada aqui? Então, quando tua mente começar a fugir, amanhã eu tenho uma conta para pagar, amanhã eu tenho um problema, já é o capeta. Você vai botar a mão na sua mente, vai falar assim, olha só, mente, você vai voltar para o culto agora. Porque a Bíblia diz no Salmo 32 que a mente foge como passarinho. E muitas vezes uma revelação passa que você nem vê. Mas passa, sabe por quê? Porque permitiu que o inimigo influencie a tua mente no momento que era quem tinha que influenciar era o Espírito Santo. É isso.
Porque lá no livro de Mateus capítulo 13 diz que a palavra cai à beira do caminho e o inimigo vem e recolhe. Sabe que hora que o inimigo rouba a palavra? Na hora que ela está sendo semeada. Para que não crie raízes. Ele faz o quê? Coloca uma outra mentalidade para tu passar e sair daqui da reunião. Por isso que vem vir para cá como pessoa espiritual. Amém? Então, deixa eu te falar aí, a pregação da palavra, ela precisa confrontar a nossa vida, sabe, querido? Para trazer transformação. Se não confrontar, a pregação da palavra precisa confrontar o que eu penso. A pregação da palavra precisa confrontar o que eu penso. Se você olhar para esse texto aqui, é simples. Atos capítulo 2, eles estavam reunidos, desceu o Espírito Santo. 120 foi batizado, só que tinha muita gente lá que era festa. O pessoal subia a Jerusalém para dedicação a Deus. Só que só 120. Começou a rir, aí o pessoal começou a rir, falou, então, tudo doidão de vinho, olha lá, já encheram os cornos de mosto, olha lá, tudo bêbado, zombando. Aí o apóstolo Pedro falou, ô irmãos, eles não estão bêbados não, isso aí é a promessa de Deus. E eles começaram, Pedro começou a pregar para eles, explicar para eles que aquilo era a promessa de Deus. Só que eles tinham ficado de fora. Por que ficaram de fora? Porque estava no lugar certo com a mentalidade errada. Ovelha, a pior coisa é estar no lugar certo com a mentalidade errada. Eles estavam, porque o batismo veio para todo mundo, porque Deus não tem acepção de pessoas. Agora, por que uns são alcançados e outros não? Porque estão com o coração fora daquilo que deveriam. Porque vêm para a igreja sem propósito. E o propósito na igreja é receber algo de Deus. Ah, vou receber madeirada hoje. Então tá bom, meu irmão. Toma madeirada na carcaça para ver se muda. Ninguém fala amém na hora dessa. Eu não escuto uma palavra. Fala a Deus nessa hora. Então 120 recebeu. Fala comigo. 120 receberam. Porque tinham um propósito certo. E os outros ficaram de fora. Eles estavam tão fora do propósito que quando os 120 foram batizados, eles começaram a rir. Porque tem gente que até hoje que acha que orar em línguas é coisa da cabeça das pessoas. A Bíblia diz que é o dom do Espírito Santo para crescimento. Quem ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Tem muita meninice por aí realmente, mas esse dom de Deus é para a igreja, é válido, e as pessoas ficam de fora, e não deveriam. Só que Pedro começou a pregar para eles, eram os mesmos que estavam zombando, lá no capítulo, verso 5, eles estavam zombando, agora Pedro prega para eles. No capítulo 30, no verso 37, o texto diz que mexeu no coração deles, porque a palavra confrontou aquilo que eles pensavam. Porque tem muito pensamento que a pessoa acha que está certa, mas não está. Porque eu tenho que prevalecer o pensamento de Deus. Ovelha, fala comigo, é o pensamento de Deus que tem que prevalecer. Então, eles mudaram de mentalidade por causa da palavra. A palavra precisa nos fazer mudar de mentalidade. Ah, mas eu penso isso. Cara, tu vai conversar com certas pessoas a respeito de algumas coisas que elas ainda estão vivendo. Até hoje elas estão pensando como pensavam antigamente.
Tu pode pegar 300 versículos bíblicos que falam sobre batismo, ela não aceita. Que fala sobre família, não aceita. 400 mil versículos que falam sobre entregar o dízimo, ofertas e primícia na igreja, não aceita. Não, porque eu acho assim, que eu penso assim. Então a palavra não está te confrontando, querido. A palavra não tem liberdade. Porque onde a palavra tem liberdade, ovelha, se a palavra não tem liberdade, é sinal que ainda não nasceu de novo. Porque a palavra não está tendo liberdade. Porque a mudança, anota aí, a mudança de mentalidade é resultado de revelação e quebrantamento. Fala comigo, revelação e quebrantamento. Uma palavra e quebrantamento. A palavra tem o seu papel, mas o coração também tem o seu papel. Que não adianta nada a palavra vir se o coração não for próprio. Porque no livro de Mateus capítulo 13 fala de 4 terras, que é o coração, e só um era quebrantado, porque era esse que a palavra frutificava. 4 corações, só um que era quebrantado. Então a maioria endurece o coração para a palavra. A maioria. Por que não tem tanta transformação? Porque a maioria endurece o coração para a palavra, ainda. A maioria. Porque quando nos entregamos, mostramos que valorizamos o que Deus fez por nós. Querido, o fato de se entregar pela palavra, se entregar à palavra, não, eu pensava assim, mas a palavra está dizendo assim, então o que eu faço? Porque o pensamento deles era o quê? Ah lá, está todo mundo doidão. Ah lá, está todo mundo cheio de cachaça essa hora. Só que Pedro começou a pregar, e Pedro pregou Bíblia, Pedro pregou Joel, capítulo de número 3, 2 e 3. E a pergunta deles é, o que faremos? Porque mexeu no coração deles. Porque a palavra de Deus para trazer mudança tem que mexer no teu coração. Então, a revelação mais um coração quebrantado. Porque a manifestação de Deus tem resultado para quem aceita o conselho do homem de Deus. A manifestação de Deus tem resultado para quem aceita o conselho de homem de Deus. Porque eles estavam ali com aquela mentalidade, queridos. Mentalidade fora do contexto daquilo que Deus era. Porque, na verdade, a proposta de Deus era transicionar a mente deles. Aí Pedro pregou a palavra para eles. Pedro pregou a palavra. Acho que é no verso 39. Abre aí tua Bíblia, verso 39 de Atos capítulo 2. Para a gente orar aqui. Amém. Vamos ler o 38 e o 39. Eles perguntaram, no verso 37, que faremos? Aí Pedro fala assim, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos e para todos quanto ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Esse era o conselho do apóstolo Pedro. Aí no 41, então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Os que aceitaram.
Sabe de onde vem a transformação? Em aceitar a palavra. O desenvolvimento da nova criatura, dessa pessoa que Deus quer transformar, que Deus tem esse compromisso de transformar, vem de aceitar a palavra. Que não adianta nada Deus fazer de tudo para mexer com o teu coração, mas se você não aceitar, nada vai mudar. 3.000 pessoas. Como que alcança 3.000 pessoas? Não tinha microfone, era eco da palavra. Estavam num lugar onde o eco, à beira-mar às vezes. Estavam numa praça. Mas sabe por que foram alcançados? Porque deram liberdade ao Espírito Santo de agir no coração deles. A palavra é a chave. O coração se abre e o Espírito Santo age. Fala, o coração se abre. O coração se abre e o Espírito Santo age. 3.000 pessoas foram transformadas. 3.000 pessoas nasceram de novo. 3.000 pessoas viraram uma nova criatura. Domingo eu vou mostrar para você as características dessa nova criatura. Mas o coração abriu. Os que aceitaram a palavra. Qual o nível de quebrantamento, querido, da tua vida? A palavra. Porque a palavra é boa para exortar, para corrigir. A gente tem que voltar àquele tempo, sabe como? A gente queria ouvir a Deus, a gente abria a Bíblia. É isso que Deus está falando comigo. Ui! Mas não por medo, mas por devoção. Que a palavra temor no original é devoção, é respeito. De nós respeitarmos aquilo que foi feito por nós naquela cruz. Agora eu posso crescer. A Bíblia diz que poucos vão acertar o caminho, e eu posso glorificar a Deus que eu estou acertando o caminho, meu irmão. Eu estou no caminho. Bota a mão no coração e fala: eu estou no caminho, aleluia, estou me desenvolvendo no caminho. Se Jesus voltasse hoje, ó, eu ia subir o elevador, aleluia. Que eu estou desenvolvendo. Que onde você estava outro dia? Você que está na internet, aí onde você estava outro dia? Agora você está desenvolvendo. O homem interior está desenvolvendo, está crescendo. Ah, mas eu tenho muita coisa para mudar. Mas vai mudar porque é a obra que Deus está fazendo. E está escrito que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Deus começou uma boa obra na tua vida, meu irmão. Ele é poderoso para terminar. Deus, Ele é o construtor, Ele sabe o que fazer. Ah, mas eu estou com o coração durão. Quebranta esse coração. Fala para Ele hoje: Senhor, vem com tudo. Vem com tudo. Que haja santificação, espírito, alma e corpo. Que eu seja uma pessoa íntegra, irrepreensível, transformada em todas as áreas da minha vida. Que eu tenha força na minha caminhada. Fica de pé. Eu quero que você faça uma declaração para Ele. Fecha teus olhos. Como se Ele estivesse aí do teu lado agora. Você vai falar para Ele: olha, quando o Senhor voltar, eu vou estar prontinho, 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 prontinho. Se o Senhor voltasse hoje, eu subia direto. Aleluia. Oh, xacantalabaxere. Oh, xaramandarabaxere, cantarabaxere. Estou crescendo. Fala, talvez tem muita coisa para mudar na minha vida. Tem muita coisa. Fala, conversa com Ele.
Fecha os teus olhos, querido. Fala com o Espírito Santo. Fala, estou desenvolvendo o Espírito Santo. Estou crescendo, estou entendendo. Eu estou entendendo o que tem que acontecer. Talvez o inimigo está falando um monte de coisa aí, querido. Porque cabeça de demônio está sendo cortada. Porque palavra que está em entendimento traz transformação. Deus está fazendo, Deus quer tornar a tua casa um lugar de milagre. A tua casa já é um lugar, é base para o milagre de Deus, porque lá tem um coração quebrantado. Tem alguém que está se desenvolvendo, tem alguém que está crescendo. Não é alguém que visita a igreja, não. É alguém que visita o céu. E quem visita o céu, traz o céu para perto de si, meu irmão. Oh, chacanta lá, baixeira, cantará, baixeira. Fala com ele, estou me desenvolvendo. Fecha os olhos, é entre você e ele agora. O Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não rejeita um coração quebrantado. Pastor, mas tem muita coisa para mudar. Eu sei, meu irmão, na minha vida também. Mas eu estou mudando. A cada dia eu estou mudando. Eu estou mudando por causa do reino de Deus. Eu não estou mudando por causa de nada dessa terra, não. Porque tem gente que às vezes muda por causa de marido, que muda por causa de filho, que muda por causa disso e daquilo. Não, Deus está falando para você mudar por causa dele, meu irmão. Porque é ele que está transformando você. E as pessoas verão a transformação que há no teu interior. Que as pessoas verão a Deus na tua vida, porque está escrito: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque as pessoas precisam ver Deus na tua vida, e é importante esse desenvolvimento, querido.